Boa tarde, bem-vinda a mais um Culto das Mulheres. Hoje, excepcionalmente, extraordinariamente, tenho convidadas além do normal. Somos 4. Dá um oi ali, gente, para ver Maria ver. Isso! Então, pastora Sara, Mônica, pastora Carla e Moar aqui para você, para a gente conversar sobre um tema, algo que você não nasceu para ser, mas que muitas vezes a gente percebe que dentro da vida da igreja é comum que irmãs, né, se tornem esse tipo de pessoa, irmãs e irmãos. E a gente vai conversar hoje, você não nasceu para ser infrutífera. Ou, né, em algumas versões bíblicas, você não nasceu para ser estéril. E o que isso tem a ver com a sua vida? Tem a ver que a gente não está falando da sua parte biológica estar funcionando da melhor maneira, o seu órgão reprodutor está funcionando. A gente está falando de você ser capaz de dar frutos e frutos que permanecem, porque a palavra nos convoca a esse lugar. E todas as vezes em que na palavra uma árvore não dá fruto, por exemplo, ela é chamada de estéril. Quando uma terra se torna infrutífera, incapaz de que as suas sementes cresçam, ela é chamada de uma terra estéril. E nós não fomos chamadas para ser essa terra. Nós fomos chamados para ser aquela terra que acolhe no nosso coração, igual o texto fala na parábola das sementes. Então, da semeadura, a nossa terra, nosso coração ser essa terra fofa, boa, que acolhe as sementes lançadas por Deus, que permite que ela cresça para que ela se torne uma bela de uma árvore que não apenas tem o benefício de ter conexão com o Senhor, mas também se torna uma manifestadora potente desses frutos da parte de Deus na vida dela. Então é isso. Vamos começar a conversar? Pentinha, vamos começar lendo o seu texto? O texto. Vamos lá. O texto que eu separei aqui está em Mateus 7:17, que diz assim: Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Sabe o que eu queria? Eu queria que a gente elaborasse cada uma o que pensou quando a gente, assim, se propôs a falar desse assunto, a primeira coisa que veio na sua mente, porque quando fala de dar frutos, a gente pensa em vários aspectos, né? Nos bastidores aqui a gente compartilhou isso, né? Como que cada uma meio pensou um aspecto. Eu acho legal isso para que, né, as pessoas pensem um pouquinho sobre a questão com todas as possibilidades. Então, você, cabeçuda, né? O que eu pensei quando a gente estava trocando ideias aqui a respeito desse assunto, que é um assunto tão cristão, tão bíblico, tão importante, né? Eu pensei muito num paradigma que a gente vive hoje em dia, né? Que as pessoas pensam assim, fruto é resultado, e fruto não é resultado. As pessoas pensam assim, eu tenho um bom desempenho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela dá um olhar na vida dela e vê o que ela tem, que deu certo. Também isso aqui não deu certo, não tem resultado. Mas a palavra de Deus, se o Senhor quisesse que fosse a palavra usada resultado, ele teria usado isso. Ele fala fruto. E a gente precisa saber fazer essa separação, porque fruto significa vida. Resultado significa empenho. Mas vem do empenho, né? Significa assim, eu posso ter uma árvore, vou dar um exemplo, né? Eu sempre falo dele, vou falar de novo do meu abacateiro. Eu tô apaixonada pelo meu abacateiro. Eu tenho um abacateiro dentro do apartamento. E tá bonitão e tal. Só que assim, ele não tem fruto. Eu cuido dele, mas ele não tem fruto porque ele não tá num ambiente para frutificar. Ele tá dentro de um vaso, gente. Ele não vai poder frutificar ali. O abacateiro é uma árvore grande. Então, assim, para ter fruto, precisa ter uma condição de vida ideal. Uhum. E o fruto que a Bíblia relata, a condição de vida ideal é da vida do espírito. Então eu posso ter um empenho excepcional, e aí eu até vou falar um pouco, não vou falar das coisas naturais, vou falar das coisas religiosas, porque tem gente assim, né, que fala muito bem, que tem muito bem, né, sabe bem a Bíblia, tem isso, tem aquilo, papapá, mas cadê o fruto da vida? Não tem essas pessoas que às vezes a gente encosta e parece que a pessoa, ela fez, assim, nada contra, por favor, ela fez vários cursos, fez várias coisas, eu não quero ficar dando nomes para não estigmatizar ninguém, mas cadê o fruto da vida? E
esse texto que a pastora Sara leu é um dos textos que eu tenho mais temor, assim, na Escritura. Porque o Senhor, Ele é o dono, Ele é o agricultor, Ele é o dono de tudo. Ele sabe checar se eu tenho só resultados ou se eu tenho fruto. Ele sabe disso. Talvez as pessoas que andem do meu lado, elas pensem, nossa, tem muito fruto, mas na verdade Deus chamaria aquilo só de desempenho. E quantas vezes dentro do que você está falando acontece da gente estar com pessoas que teoricamente, né, a gente pensa, nossa, essa pessoa é super de Deus, e aí você numa conversa, você percebe uma ausência de graça, Sim. uma ausência de mansidão, uma ausência de paciência, né, um lugar meio crítico, opressor do outro, julgador, sem misericórdia. Sem amor, né? Sem amor pelo próximo. Aí, realmente, muitas vezes as críticas que a gente ouve as pessoas fazerem dos crentes é justamente da ausência do fruto, Sim, não é da ausência do resultado, Sim. né? É a ausência desse lugar de, caramba, mas diz que é crente e não tem paciência, né? Sim. Diz que é crente, Sim. mas não é amorosa, diz que é crente, mas não consegue tratar bem o próprio marido, Sim. né? Sim. Diz que é crente, mas todo mundo tem um senso comum de entender coisas que são esperadas de quem é cristão, né? Então, diz que é crente, mas mente. Diz que, então, na verdade, aquilo que realmente deveria representar, e eu acho que essa terminologia fruto é como se fosse essa representação. O rebento daquilo que de Deus existe em você, né? O que é? Que sabor que tem? Sim, boa. Aponta para o quê? Vai ser um fruto ruim ou vai ser um fruto bom? Porque fruto, normalmente, as pessoas provam, né? Isso. Que o fruto é pro Sim, outro, né? sim. O outro que vai provar daquilo. O que as pessoas provam do seu fruto, né? Que fruto você tá dando? Exato. Que gosto, né, você tá tendo? Sim. E fruta tem isso, né? Às vezes a gente pega lá uma fruta, você vai cheio de vontade, É muito e aí você tem bonita. aquela decepção, porque ela não tem aquele sabor que você estava esperando. E diante disso, muitas vezes você a descarta. Você fala, cara, eu não vou comer, eu vou procurar outra que está mais docinha, né? E eu acho que tem essa necessidade da gente viver a vida com essa responsabilidade. Você, Baixinha, assim, quando pensou nessa questão de vamos falar de necessidade de sermos frutíferas, né? Não sermos estéreis na nossa vida com Deus, o que você pensou? Eu pensei na parte da esterilidade, né? Eu trouxe do natural, né? De realmente ter filhos, né? Para o espiritual. Então, o que veio para mim quando foi lançado esse tema foi justamente da gente gerar filhos para Deus. Sim. Né? Da gente não ser fazer discípulos, né? Exatamente. A ponto de até essa questão da fruta que eu falei aqui é para o outro, né? Também foi me trazendo para esse lugar. Que a vida cristã, ela não é para si, né? Assim, pra gente ficar olhando pra gente, apesar de ter, né, esse lado, a gente ter transformação do nosso caráter, da nossa alma, do nosso entendimento, e uma vida, né? A nossa vida é uma vida com Cristo, é uma vida melhor, a gente tem paz, a gente tem alegria. A gente vive isso pra gente, né? Assim, é benéfico, né, pra gente, mas na verdade, a vida cristã é para fora da gente, né? Existe toda essa transformação, mas e a gente aproveita dessa transformação, mas é pro próximo, né? O que Jesus falou que era pra gente fazer, vai, né? E faz discípulo. Façam discípulos por toda a terra. Então, o que me veio na proposta desse tema foi isso, da gente ir, pode ser para outros lugares, mas aonde a gente tá mesmo. A gente não pode ficar olhando pra gente mesmo. Né, só pensando na gente, no que é bom, no que a gente quer, no que é agradável pra gente, no que... Não, a gente precisa dar filhos para Deus, a gente precisa trazer pessoas para conhecer o Senhor Jesus, tanto de salvação, né, quanto na caminhada, desenvolver, ajudar as pessoas a viverem essa vida que vão dar bons frutos também. Né? Então, a gente gerar esses filhos espirituais, que são os filhos do Senhor, né, que Ele vai nos dar para que a gente ajude essas pessoas a serem cristãos como deveriam ser, né? Que dão esses bons frutos. Quando você estava falando, que você estava conversando com a Mônica, e você estava falando a respeito dos frutos e em como a pessoa é, e algumas características que você citou, que até a gente também já falou nos cultos das mulheres algumas dessas, o que não ser, na verdade. E eu lembrei de Gálatas, que fala do fruto do Espírito. E quando a gente está aqui falando a respeito
de um fruto espiritual, de ser dentro dessa temática, eu lembrei de Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, dentro daquilo que você foi citando aqui as características, né? E quando veio esse tema, você está pensando em que nuance você pensou, né? Eu pensei exatamente nisso, porque a gente, como numa natureza corrompida, e ali fala da árvore corrompida, naturalmente a gente vai expressar o que não está aqui. Na verdade, a gente vai expressar as obras da carne. E aí, quando você fala de que doce, que sabor você tem para o outro, para você ter esse outro fruto, e aí você diz, no caso de fazer discípulos e tudo, se o seu sabor não for esse, você não consegue reproduzir algo fidedigno de onde a gente está plantado. Sim. Então, eu estava pensando nisso. E comigo, assim, eu falei no culto da crítica, eu falei que eu tinha essa questão, né? Nos outros cultos que a gente teve, em umas outras séries, eu também já falei algumas coisas, já compartilhei a respeito de como eu era muito briguenta. Eu falei assim, cara, eu preciso dar fruto para as pessoas saberem onde eu tô plantada agora. Exato. Eu preciso ser diferente, o meu sabor precisa ser doce, o meu sabor precisa ser suave, o meu sabor precisa ser atraente, né? E aí quando a gente fala, a gente começa a falar das características do caráter do Senhor Jesus e leva a gente para esse lugar. Se a gente não tiver o caráter dele, a gente não tem como fazer discípulo, como a palavra fala, né? Tem aqui João 15, fala nesse caminho aí, 4. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, que é ele, assim também vós não podeis, a não ser que permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Exato. Tudo, né? Tudo ligado. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Eu li um texto que fala que a gente pode dar fruto para a santificação. Depois eu li um outro texto que fala que a gente pode dar frutos que envergonham. E então eu acho que fica essa urgência da gente ter essa responsabilidade de se preocupar com o que a minha terra está produzindo, né? Aonde que eu estou enxertada em primeiro lugar? Sim. Porque se minha base, meu fundamento não for o Senhor, não tem jeito, né? Vai dar fruto que vai envergonhar o nome de Deus, que vai trazer esse lugar de vergonha para o evangelho, que vai trazer descredibilidade. Isso é uma coisa que, assim, muitas vezes me preocupa. Quantas vezes a gente lida com pessoas que vêm machucadas, feridas, porque outros não tiveram zelo de se preocupar do que elas iam dar para que os outros provassem, né? Fazendo essa analogia com o fruto. Quantas pessoas vêm machucadas, às vezes com o próprio Senhor. Porque se você é o representante dele, elas estão esperando de você, né? Que você tenha essas qualidades e virtudes santas para apontarem para a fonte que você diz que você tem. E aí, de repente, as pessoas vêm entristecidas porque com a grosseria de uma pessoa, né? Com a falta de paciência, com a falta de mansidão, com a falta de zelo, com a falta de submissão. Todos os temas que a gente conversou aqui, né? São temas que nos alertam para questões que Deus espera que nós vivamos, né? Que sejamos. E vão ser, muitas delas não vão ser voluntárias nossas, como você deu o exemplo da crítica, né? A gente não chega pronto diante do Senhor, mas a gente tem que chegar com o coração aberto e humilde para que Ele se torne o regente da nossa existência. E dentro dessa regência, muitas vezes, para que Ele tenha o governo, a gente vai ter que começar a abrir mão do nosso, né? Entregar a nossa maneira de pensar, entregar nosso entendimento, entregar, às vezes, a nossa criação, né? Porque às vezes a gente é incentivado dentro do ambiente familiar a ter costumes, hábitos que não vão ser santos, e amanhã a gente vai dar frutos que não vão dar glória para Deus como deveria. Tem um texto de Romanos 6 que fala assim: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Em outra tradução fala que você dava frutos que envergonham.
dessa época, porque o fim dessas coisas é a morte. E na palavra, né, a esterilidade está relacionada à morte. Então, todas as vezes em que a gente der lugar para o pecado, todas as vezes que a gente permitir que o pecado tenha regência, o fim vai ser a morte e esse fim vai trazer vergonha. Um fruto que envergonha, né? Então, a gente deveria ter esse lugar. Para mim, a intenção desse tema, mais do que tudo, é a gente entender que fomos chamados para ser discípulos, né? Como discípulos, o discípulo que ele é um representante do seu mestre. Então, tudo aquilo que frutificar de nós, todo rebento que sair de nós, deveria apontar para ele, né? E sermos discípulos que cumprem a vontade dele, que é o quê? Que a gente vá por todo mundo e pregue o evangelho, ensine as boas novas, batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine essas pessoas a guardarem os mandamentos para que ele seja glorificado. Então, a questão do frutificar, como você falou muito bem, não tem nada a ver comigo, né? O processo de Deus, eu sempre brinquei, o processo de Deus na minha vida é o meio para que ele receba a glória, mas não para em mim. A obra dele nunca deveria parar na gente. Ele faz a obra em mim para que diante da manifestação da glória dele em mim, outros sintam-se atraídos, como a Sara falou, né, que a gente tem que ser um fruto atraente. Então, outros sintam-se atraídos por aquilo que você manifesta, e aí você pode dizer que é o meu Deus, né? Foi a obra do meu Senhor, não é fruto meu, é fruto da bondade dele, é fruto da graça dele, é fruto do investimento dele, é fruto da ação do Espírito dele em mim, é fruto da transformação que existe disponível para todo aquele que crê, que teme, que se humilha, né? Que reconhece que precisa dele. Então, pensando em fruto, minha cabeça, assim, falaria aqui uns 40 minutos, mas não podemos, tá? Porque o povo tá desesperado que quer as câmeras, quero dizer para vocês. Esse é o teor dos nossos bastidores no momento, né? Mas a gente vai dar um bom fruto, a gente vai acabar dentro do tempo. Mas, assim, pensando em frutificar e o fruto ser, eu acho que um semeador, né? Um agricultor, a grande alegria dele é ele ter uma boa safra para apresentar, né? E eu acho que nós deveríamos ser essa safra santa do Senhor. Amém. Que nós possamos acolher essa responsabilidade de irmos para ele como fonte em todo tempo. Para quê? Para que ele tenha o seu efeito em nós, e o seu efeito em nós nos leve a esse lugar de nos responsabilizarmos, de sermos fruto dele, para que outros também desejem amá-lo, servi-lo, se tornarem seus discípulos, para que ele receba toda a glória que ele merece. Amém. Algo mais? Não, a Mônica está silenciosa nesse culto. Eu estou me alimentando do Espírito. Ela não tá nem se mexendo pra eu não lembrar que ela tá aqui do meu lado e jogar a bola pra ela, entendeu? E ela não falar, é isso. Mas eu quero, assim, agradecer vocês, obviamente, mas pedir ao Senhor que esse entendimento de que você foi chamada para dar frutos e frutos que permanecem, né? E tudo que permanece fala de eternidade. O Senhor é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Que haja esse despertamento para essa necessidade de que você dê fruto, que você se torne uma pessoa frutífera, Amém. que você seja uma boa terra para acolher todas as sementes que o Senhor trouxer e propuser, para que você frutifique e seja instrumento da sua salvação para que outros também tornem-se frutíferos e a gente possa crescer e se multiplicar como foi o desejo do Pai desde o princípio para o homem. É isso. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Aonde que é o tchau, gente? É ali, ó. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Mônica, sua câmera é da Dudinha, tá bom? Fechada. Tá. Mas eu não vou falar não, né? Lógico que você vai Não, falar não é- e muito. Eu fiquei estéril. Não vai ficar Vai dar estéreo, fruto não. de tagarelice.